195. Viver em outro mundo. Capítulo 1079. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Assim que o homem de meia idade ouviu o gerente gordo, ele também não pôde deixar de suspirar. Gerente, isso é porque seu coração é suave demais. Se você deixar nossos membros serem eliminados, então campo símbolo ósseo não cairia. O homem de meia idade conhecia completamente o temperamento do gerente gordo. Não se deve olhar para o rosto feroz e feio de gerente gordo. Ao contrário de como se parece, o gerente gordo na verdade era uma pessoa de coração gentil. Além disso, era amigável com todos seus subordinados. Também foi por causa disso que o homem de meia idade ousava falar desse jeito com o gerente. O gerente gordo olhou nos olhos do homem de meia idade e suspirou. Tawang, você não entende. Nossa família Ashley é uma das forças superiores da Aliança das Igrejas. Isso também significa que a pressão em nós é enorme. Existem muitos talentos e realmente não temos certeza de quais capacidades eles têm. Por causa disso, existem alguns talentos na família que não seriam capazes de jogar com sua própria força. Se fizerem isso, então forneceriam uma enorme ajuda para a família. Neste ponto, a família só procura por pessoas que podem lutar. Não importa quem seja, contanto que acolham, eles serão enviados para os salões externos para se submeter ao julgamento de soldados dentro dos campos. Muitas pessoas morrem durante esse tempo porque não são bons em luta. Pessoas talentosas morrendo uma morte não merecida é realmente um desperdício. Isso é especialmente verdade para os ascendentes dos reinos inferiores. Todos eles com certeza são gênios de suas gerações. E quando chegam no campo máquina, e são tratados com grande importância. Aqueles que mais chamaram atenção são jovens. Eles ascenderam dos reinos inferiores em uma idade jovem, então cada um deles é arrogante. Mas somente alguns deles se integrariam completamente com o campo máquina. E quanto àqueles mais velhos que ascenderam, não são vistos com o mesmo nível de importância. Ninguém quer eles. Mas eles também são dos reinos inferiores, então seus talentos são muito bons também. Além disso, eles têm praticado por muito tempo, portanto, são experientes quando se trata de luta. Se lhes dermos tempo bastante, então suas conquistas seriam maiores que aqueles ascendentes jovens. É uma pena que ninguém veja esse ponto agora. Esse método de eliminação pode realmente descobrir talentos, mas a produção é muito baixa. Lembro de alguém mencionar esse ditado antes. Um servo tolo é útil, mas um servo bom é raro. Mas poucas pessoas lembram desse ditado. Todos estão ansiosos demais para procurar benefícios. Eles não estão pensando muito no futuro. Apesar de sua aparência, o gerente gordo considerava essa questão diferente das outras pessoas. Sua palavra indicava como ele era gentil. Ele era muito melhor que aqueles que só olham para as pessoas fracas como presas. Tawang olhou para o gerente gordo e disse: Gerente, então o que faremos quanto a Zhao Ai agora? O gerente gordo pensou sobre isso por um momento antes de dizer: Não vamos monitorá-lo demais. Procure por uma oportunidade para remover o sistema de vigilância interno do seu robô. Devemos ficar em bons termos com uma pessoa como essa. Para evitar qualquer mal-entendido no futuro, não vamos espiá-lo. Vamos só observar sua personalidade a partir de agora. Tawang assentiu. Tudo bem, gerente, pode ficar tranquilo. Sei o que fazer. O gerente gordo assentiu. Vá, certifique-se de observar as ações de Zhao Ai. Se houver outras pessoas entrando em contato com ele, não seja educado com eles. Garanta que não tenham controle sobre nossos ascendentes. Tawang assentiu. Então ele disse: Gerente, e se Zhao Ai for desafiado dentro da escola? Existem aqueles que quase completaram um ano. Aqueles caras entraram em outros campos. Temo que eles sejam instigados a desafiá-lo. O gerente gordo suspirou, olhando para suas ações. Reconheço que Zhao Ai não é uma pessoa simples. Se ele for incapaz de sobreviver a um desafio como esse, então não seria de grande ajuda mesmo se entrar no nosso campo. E não esqueça que desafios na academia só são aceitos se a parte desafiada aceitar. Poderemos ver a personalidade de Zhao Ai até este ponto. Certo. Também procure por oportunidades para recrutar aqueles velhos magos das classes avançadas.
Tal assentiu antes de ir embora. O gerente gordo abriu o vídeo mais uma vez. Após olhar para Zhao Ai por algum tempo, murmurou: ele realmente é uma pessoa talentosa. Espero que se torne uma bênção para meu campus símbolo ósseo. Mesmo que as outras forças estivessem cientes de Zhao Ai, não podiam fazer nada. Afinal, esse era o domínio da família Ashley. A família Ashley não era um grupo que podia ser subestimado. Embora não fossem uma força superior no campo máquina, o poder que tinham não era pequeno. Apenas por um único ascendente, ofender uma força como a família Ashley não valia a pena. Além disso, cada influência tinha suas próprias academias de treinamento. Eles não tinham escassez de gênios como Zhao Ai. Porém, os outros campos da família Ashley não tinham a mesma mentalidade. O campo símbolo ósseo pode ter sido poderoso no passado, mas agora estava em declínio. E agora que havia um talento aparecendo na área do campo símbolo ósseo, como poderiam deixar essa pessoa ir? Essas pessoas certamente fariam um movimento. Embora Zhao Ai soubesse que chamaria atenção, não estava ciente de quão grande era o foco nele. Na sua mente, ele era apenas um ascendente comum. Como poderia causar ondas no campo máquina? Mas como ele poderia saber que já havia chamado a atenção no momento que entrou na sala 2046? As questões a partir disso chamou a atenção de muitos poderes. Depois de comer sua refeição com os velhos magos, Zhao Ai retornou para seu quarto. Então entrou no escritório e fez Tinkle ensiná-lo a como usar o computador. O computador aqui era muito mais avançado que na Terra. Embora o computador em si também fosse colocado em cima da mesa. Mas quando não era usado, ele se retrairia na mesa, permitindo usar a mesa inteira como local de trabalho. A pessoa podia usar sua mão para explorar o computador. Havia comandos de voz também. Naturalmente, este computador era melhor que aquele que Zhao Ai usava antes. E para melhorar a experiência do usuário, a mesa também pode ser movida, permitindo que o usuário se levantasse. Era fabricado para fornecer conveniência ao seu usuário. Zhao Ai não se sentiu estranho ao usar o computador. Embora houvesse muitas mudanças, o princípio central ainda era o mesmo. Não levou muito tempo até Zhao Ai ter confiança em usá-lo. Logo, Zhao Ai estava usando o computador. Depois disso, entrou em alguns websites e leu notícias de lá. Não havia necessidade de dizer se Zhao Ai era capaz de entender a interface desses novos sites. Zhao Ai absorveu as notícias sobre o campo máquina sem parar. Foi só tarde da noite que foi dormir. Mas com seu nível atual, não havia necessidade dele dormir. Ele apenas descansou por hábito. Não levou muito tempo até Tinkle acordá-lo. Zhao Ai fez Tinkle acordá-lo às 7 horas da manhã. Depois que acordasse, Zhao Ai tomaria banho antes de sentar no escritório e beber 2 copos de chá. Então, depois de ler por um tempo, iria ao refeitório fazer sua refeição. Depois do café da manhã, então iria à classe. Zhao Ai já havia perguntado a Tinkle se sabia que não havia hora limite no refeitório. Você pode comer sempre que quiser. Mesmo se você comer às 10, os robôs ainda serviriam a mesma refeição para você. Ele já tinha terminado de vasculhar na net pelas notícias. Então, depois de tomar banho, Zhao Ai sentou no escritório e bebeu chá enquanto lia um livro. Havia muitos livros dentro do escritório. Alguns destes livros eram introduções sobre os 6 poderes, alguns eram livros de história e havia também livros sobre ascender para o campo máquina. Entender essas coisas era muito importante para Zhao Ai. Por volta das 8 horas, Zhao Ai guardou o livro e então foi ao refeitório no primeiro andar junto com Tinkle. Os velhos magos também estavam comendo dentro. Desde que se encontraram com Zhao Ai ontem, eles começaram a olhar para suas próprias situações. Além de sua vantagem na idade comparado aos jovens, eles também estavam cientes de sua vantagem na sabedoria. Ao mesmo tempo, também reconheceram que também eram especialistas superiores em suas próprias gerações. Eles estavam desmotivados no passado porque tinham acabado de chegar em um local estranho que não estava em suas expectativas. Agora que olharam para si mesmos, começaram a se sentir melhor. Seu relacionamento um com o outro tinha melhorado também. No passado, quando acordavam de manhã, eles apenas se esconderiam em seus quartos para ler. Então iriam ao refeitório para comer suas refeições em silêncio antes de ir para a classe. A maioria das vezes, eles não conversavam entre si. Mas hoje foi diferente. O refeitório tinha se tornado um pequeno local de reunião. Essas velhas pessoas agora estavam conversando enquanto comiam.
Mesmo aqueles que terminaram de comer ficaram conversando enquanto bebiam chá. Esse chá também era um dos serviços grátis na academia. Todos no refeitório tinham seus cachimbos, soltando fumaça de seus narizes enquanto tomava agulhas de seu chá. Era uma pena que não havia álcool. Depois de ver Zawai chegar, os velhos imediatamente lhe ofereceram um assento. Zawai retornou os cumprimentos antes de sentar. Tinkla pegaria sua refeição da cozinha para que ele não precisasse se preocupar com isso. Depois que Zawai sentou, Jeans olhou para ele e disse: Pequeno Ai, você já usou o computador? Zawai sorriu e disse: Usei. Aquela coisa é realmente conveniente. É mais conveniente que livros. Se você quiser procurar por algo, você pode fazer no mesmo instante. Jeans riu e disse: É realmente bom. Certo, como foi sua primeira noite? Zawai respondeu: Esqueci a hora, então dormi muito tarde. Os velhos magos riram. Eles sabiam sobre o que Zawai estava falando, eles experimentaram o mesmo. Um dos velhos magos chamado Barleto olhou para Zawai e disse: Pequeno Ai, você precisa se controlar. Senão, você ficará doente com facilidade. Zawai sorriu e disse: Fique tranquilo, eu sei. Eu posso me controlar. Barleto assentiu e então acrescentou: Como é o seu primeiro dia, você terá alguém para lhe fornecer aconselhamento independente. Você só tem a manhã inteira de aula, você pode descansar à tarde. Como esse é o caso, que tal todos dividirmos algumas moedas máquina para que possamos ir ao restaurante? Se passou um bom tempo desde que bebi álcool. Viver em outro mundo. Capítulo 1080. Embora Barlete fosse velho, sua personalidade era muito direta. Sua estatura era alta e forte. Se não tivesse sua roupa de mago, então as pessoas podem achar que ele era um guerreiro. Os outros magos concordaram com a proposta de Barlete. Quando estavam nos reinos inferiores, eles eram figuras no topo de incontáveis pessoas. E desde que ascenderam, estavam muito depressivos. Agora que o sentimento negativo foi eliminado, era hora de sair e explorar os outros luxos da academia. Zawai sorriu e disse: Bom, também quero sair e dar uma olhada. Mas acho que não tem necessidade de gastarem suas moedas de ouro já que tenho muito mais que vocês. Que tal eu tratar todos? Quando os velhos magos ouviram Zawai, eles encararam. Jeans se virou para Zawai e disse: Pequeno Ai, parece que você não está blefando. Quantas moedas de ouro você trouxe? Você não usa cartões de banco ou algo assim? Esses velhos magos naturalmente eram pessoas ricas nos reinos inferiores. Mas usavam cartões de banco, fazendo só trazer uma pequena quantidade de moedas de ouro. A maioria de suas riquezas estavam nos cartões de banco ou coisas parecidas. Zawai sorriu e disse: É claro que também temos bancos. Mas estou acostumado a carregar muitas moedas de ouro comigo. Naturalmente, isso também inclui moedas de prata e cobre. Não sou apenas um mago, mas também um mercante. Após ouvir Zawai, os velhos magos riram. Então Jeans disse: Não esperava que este jovem fosse rico e poderoso. Bom, bom. Então hoje você paga. Quando a hora chegar, é melhor você não pedir para a gente contribuir com a conta. Zawai riu enquanto dizia: Fiquem tranquilos, cuidarei de tudo. Vou para a aula primeiro. Depois dela, compartilharemos uma refeição. Jeans e os outros assentiram. Então o grupo se levantou e começaram a ir para suas próprias aulas. Como era o primeiro dia de Zawai, ele iria para uma sala especial onde um instrutor o receberia pessoalmente. Zawai fez Tinkle guiá-lo até sua classe. Não havia necessidade de cuidar de seus utensílios de comida, os robôs do refeitório lidariam com isso. Diferente de seu título, a classe de Zawai não era nada especial. Só tinha uma placa eletrônica dizendo Sala 2. Mas Zawai não se importou. Em todo caso, com Tinkle junto, ele não se preocuparia sobre qual classe ir todos os dias. Após entrar na Sala 2, Zawai viu que o interior era muito espaçoso. Muito espaçoso no fato de que não havia nada dentro, mesmo mobília. Zawai ofegou. Ele viu as outras classes ontem, e todas elas tinham mobílias dentro. Neste momento, Tinkle disse de repente: um conjunto de mobília. Assim que sua voz caiu, um conjunto de mobília emergiu do chão. Zawai encarou. Ele não esperava que fosse assim. Ele sorriu levemente e disse: Tudo bem, isso é conveniente. Então foi sentar numa cadeira. Não muito depois de sentar, passos foram ouvidos de fora. Logo,
A porta da classe abriu e uma maga entrou. A maga parecia jovem e tinha cabelo loiro. Embora parecesse fora de moda, sua roupa de mago negro era incapaz de esconder seu corpo esguio. Zhao Ai olhou para a mulher. Ele não esperava uma professora tão linda, além disso era uma maga negra. Zhao Ai se levantou com pressa. A linda mulher avaliou Zhao Ai antes de dizer, "Você é o Zhao Ai?" Zhao Ai se curvou e disse, "Sou. Você é minha instrutora?" A maga assentiu e disse, "Meu nome é Margarete, uma maga negra. Serei sua instrutora pelo resto do ano. Você pode procurar por mim a qualquer hora." Zhao Ai encarou. Logo em seguida disse, "Instrutora Margarete, eles não disseram que o instrutor só estaria disponível por um mês?" Margarete olhou para Zhao Ai e disse, "Não, sou sua instrutora pelo ano todo. Contudo, apenas ensinarei pessoalmente no primeiro mês. Depois disso, robôs cuidarão do resto. Mas ainda sou sua instrutora. Se você tiver quaisquer dificuldades, você pode me perguntar." Zhao Ai assentiu, "Então é isso. Me desculpe por incomodar você." Margarete balançou sua cabeça e disse, "Não precisa ser educado. O que vou ensinar não são coisas como as diferenças entre o reino inferior e o campo máquina. Aquelas coisas podem ser encontradas ao perguntar aos robôs ou usando o computador. Você pode aprender as coisas no seu tempo livre, então não precisa perder tempo nisso. O que vou te ensinar é a magia do campo máquina. Nossa magia não é a mesma dos reinos inferiores. Embora a magia dos reinos inferiores seja formidável, elas ainda ficam aquém comparado às magias que usamos aqui. No campo máquina, nossa magia é construída sobre a pesquisa de nossos seniores. Depois de anos de estudo, nossas formações mágicas, magia de invocação, alquimia e nossas disciplinas se fundiram para formar um novo sistema de magia. Se você quiser sobreviver aqui, então você precisa aprender nossa magia." Zhao Ai assentiu, "Tudo bem." Zhao Ai pensou que seria ensinado sobre como viver no campo máquina. Quem teria pensado que seria instruído em magia? O que Zhao Ai não sabia era do fato de que Margarete não era uma instrutora comum. Além disso, Jins e os outros não tiveram um instrutor tão especial quanto ela. Foi só porque Zhao Ai tinha potencial que a academia designou um bom instrutor para treiná-lo. De fato, na academia, a maioria dos instrutores trabalhava em meio período. Havia apenas alguns instrutores presentes aqui devido à academia ter poucos estudantes. Margarete era um desses instrutores do meio período. Porém, ela não era apenas qualquer outro meio período. Ela era da família Ashley, enviada pelo campo símbolo ósseo para avaliar Zhao Ai antes da hora. E além disso, também estava aqui para dizer às pessoas que o campus símbolo ósseo já tinha Zhao Ai em sua visão. Se alguém quisesse entrar em contato com Zhao Ai, então teriam que enfrentar o campo. Jins e os outros não tiveram o mesmo tratamento. Seus professores eram meio período comuns. Depois de ensinar eles por um mês, esses instrutores deixariam e não os ensinariam mais. E se os outros poderes entrassem em contato com eles, o campo símbolo ósseo não entraria no caminho. O campo símbolo ósseo controlar um ponto de ascensão não significa que recrutariam todos que ascenderam. Isso apenas significava que o campo símbolo ósseo tinha prioridade em escolher os ascendentes que queriam. Depois de fazer sua escolha, os outros estariam livres para escolher por conta própria. Naturalmente, sua escolha também podia ser roubada. Se a outra parte fosse influente, eles poderiam roubar o ascendente. Depois de pegar um candidato ilegalmente, essa pessoa então teria seus direitos revogados. Margarete olhou para Zhao Ai, então assentiu e continuou. A magia dos reinos inferiores geralmente envolve encantamentos e gestos do mão para lançar um feitiço. Se quiserem tornar os feitiços mais poderosos, então os magos podem usar varinhas ou cajados para isso. Mas esse tipo de magia é limitado. Isso porque eles dependem muito da força espiritual do usuário. Quanto que espiritual você consegue usar apenas contando com sua força espiritual? Apenas uma pequena quantidade. Por causa disso, o poder dos feitiços é pequeno. Essa situação pode ser ótima nos reinos inferiores pois a energia presente é pequena. Porém, isso não funcionaria bem no campo máquina. A densidade do que espiritual aqui é pelo menos 100 vezes mais que nos reinos inferiores. Se você usar o mesmo método aqui, então isso seria como usar uma pequena tigela para pegar água de um rio. Você está desperdiçando tanto tempo quanto sua fonte de água. Por causa disso,
Os senhores do campo máquina estudaram por anos para inventar o sistema mágico atual do campo máquina, teoria mágica. É um sistema que une magia e formações mágicas. Seu poder é muito formidável. Margaret olhou para Zhao Ai e viu que sua expressão era bem pensativa. Ela encarou por um momento. A maioria das pessoas ficariam confusas após ouvir tal teoria. Porém, Zhao Ai parecia entender. Isso surpreendeu Margaret. Margaret disse: "Você consegue entender o que acabei de dizer?" Zhao Ai assentiu e disse: "Entendo um pouco. No plano Atlanta, aprender magia é basicamente cultivar força espiritual. Então usaríamos encantamentos e gestos para concentrar nossa força espiritual e nos comunicar com a energia do mundo. Em seguida usamos essa energia para lançar nossos feitiços. Contudo, sempre pensei que esse método não era muito conveniente. A força mental de uma pessoa é limitada enquanto há muita energia disponível para usar. Usar nossa própria força espiritual para entrar em contato com essa quantidade vasta de energia é muito ineficiente. Achei que talvez pudéssemos usar formações mágicas para fortalecer nossa força espiritual para que pudéssemos controlar mais energia. É apenas que não pensei como fazer isso ainda." Os olhos de Margaret brilharam ao ouvir Zhao Ai. Então ela disse: "Correto, muito bom. O método que você está pensando é muito difícil de entender. Por causa disso, nossos senhores estudaram por várias centenas de anos. Sua pesquisa lentamente nos levou à criação da teoria mágica. Ela usa formações mágicas e força espiritual para se comunicar com o que é espiritual, permitindo que nossos feitiços ganhem mais poder." Zhao Ai de um aceno. Então Margaret acrescentou: "Para estudar a teoria mágica, você primeiro precisa aprender sobre formações mágicas." Zhao Ai: "Você estudou formações mágicas antes?" Zhao Ai assentiu: "Me envolvi nela. Porém, não dei prioridade. Por causa disso, fui capaz de aprender apenas formações simples." Margaret assentiu: "Depois de vários anos de desenvolvimento, o campo máquina já formou conjuntos de teorias relacionadas às formações mágicas. Pode parecer difícil no começo, mas na verdade é bem simples. Se quiser aprender sobre formações mágicas, então você precisará aprender sua estrutura básica e também as runas. Contanto que você se familiarize com os dois, você pode aprender sobre formações mágicas em pouco tempo." Zhao Ai ofegou por um momento antes de seus olhos brilharem. "Instrutora, então você quer dizer que já desmantelou formações mágicas em estruturas e runas? Você sabe o que cada runa significa?" Margaret assentiu: "Certo. Depois de anos de estudo, o campo máquina lentamente conseguiu desmantelar cada runa que pode ser usada. De fato, os usos dessas runas são fixos. A única coisa que diferencia elas está em onde são usadas. Colocando em uma analogia, se uma runa é uma pincelada, então as formações mágicas são caracteres compostos por essas pinceladas. Embora as pinceladas sejam fixas, usá-las em caracteres diferentes significa que eles tinham meios diferentes. Esse é o núcleo do estudo da formação mágica." Os olhos de Zhao Ai continuaram cintilando. Ele não foi capaz de pensar sobre esse ponto. As formações mágicas desempenhavam um enorme papel dentro do espaço. Margaret olhou para Zhao Ai e disse: "Fazer formações mágicas usando runas é apenas uma habilidade fundamental no nosso sistema mágico. Mais tarde, você precisará fazer conjuntos de formações mágicas para formar uma enorme rede de formações. Essa rede produzirá resultados mais poderosos que formações mágicas individuais. Se as formações mágicas são caracteres, então as redes de formações são palavras. Quanto ao que essas palavras significam, isso dependerá dos caracteres usados para fazê-las." Zhao Ai continuou assentindo. Olhando para a reação de Zhao Ai, Margaret não pode deixar de dar um aceno gentil. Então ela bateu na parede oposta a Zhao Ai. A parede rapidamente virou uma tela. A tela era toda branca com nada nela. A mão de Margaret bateu na parede, fazendo aparecer uma fileira de runas. Zhao Ai não era ignorante sobre esses símbolos. Isso porque ele as viu em formações mágicas. Eles eram os símbolos mais comuns que tinha visto. Margaret se voltou para Zhao Ai e disse: "Uma das partes mais difíceis no estudo da formação mágica são runas. Atualmente, existem centenas de milhares de símbolos descobertos. Além disso, conforme o estudo segue, cada vez mais símbolos aparecem. Seria impossível para uma única pessoa se lembrar mais de 100.000 runas.
Por causa disso, a maioria dos magos se especializa em qual departamento eles estudariam runas. Zhao Ai interferiu. Runas também são divididas em departamentos diferentes. Margaret assentiu. Então ela disse, correto. Elas são divididas em 9 tipos: metal, madeira, água, fogo, terra, luz, sombrio, vento e espaço. Esses 9 departamentos incluem runas no nosso sistema atual. Zhao Ai encarou. Ele não esperava que as runas fossem divididas em 9 departamentos. Além disso, os primeiros departamentos se referem aos 5 elementos. As runas estão relacionadas aos 5 elementos de alguma forma. Conforme pensava sobre isso, Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa quando disse, instrutora, a magia de metal aqui? Porque o elemento metal tem runas. Viver em outro mundo. Capítulo 1081. Zhao Ai tinha uma habilidade divergente do elemento metal. Porém, não tinha como integrar esse tipo de habilidade no seu próprio sistema de ataque. Ele pode usar tanto magia quanto artes marciais, mas não podia usar seu elemento metal neles. Então assim que ouviu Margaret dizendo que runas eram divididas em 9 grandes departamentos, do qual os 5 elementos eram parte, Zhao Ai não pôde deixar de perguntar. Margaret olhou para Zhao Ai. Ela também sabia que os reinos inferiores geralmente não tinham magia de metal. Por causa disso, sabia como responder a pergunta de Zhao Ai, correto, a magia de metal aqui. Diferente da falta da magia de metal nos reinos inferiores, o campo máquina foi capaz de desenvolver magia de metal ao estudar a energia dos 5 elementos do reino do cultivo. Zhao Ai assentiu. Parecia que a teoria mágica do campo máquina tinha absorvido alguns aspectos dos feitiços do reino do cultivo. Então eles lentamente evoluíram seus métodos para chegar em seu estado atual. Na verdade, pode-se dizer que no mundo do cultivo, a maioria dos métodos de cultivo tem aspectos que os remetem de volta ao reino do cultivo. Pegue o campo máquina como exemplo. Seus 2 meios mais fortes eram através de navios de batalha e mechas mágicos. Não era necessário dizer que os navios de batalha vieram do estudo das técnicas de criação do reino do cultivo. Depois de ser batizado com formações mágicas, se tornou uma arma. Mas mesmo que seu poder fosse formidável, precisava ser mencionado que ainda eram inferiores comparados aos artefatos mágicos do reino do cultivo. Quanto aos mechas mágicos, para ser franco, eles eram a versão ampliada das técnicas de golem do reino do cultivo. E naturalmente, não era tão bom quanto as técnicas de golem do reino do cultivo. Técnicas de golem permitem controlar múltiplos golems. Além disso, quando um golem era destruído, o dano ao controlador era limitado. Quanto aos mechas mágicos, existe uma combinação entre técnicas de golem e das técnicas de refinamento de armadura do reino do cultivo. Ao todo, seu poder não era pequeno, cada piloto podia controlar um mecha. E quando um mecha é destruído, o piloto certamente morreria. A teoria mágica do campo máquina também era concebida com o mesmo princípio. Era parcialmente baseada nos 5 elementos do reino do cultivo. Quanto a como eles conseguiram extrair esse aspecto, ninguém sabe. Embora Zhao Ai tenha conseguido descobrir isso, não disse nada. Ao invés disso, apenas assentiu. Margaret viu o entendimento de Zhao Ai e então perguntou, ouvi que você é um mago de todos os elementos. Qual departamento de runa você quer estudar? Não havia necessidade para Zhao Ai pensar e imediatamente respondeu, instrutora, quero estudar runas do elemento sombrio. Seria melhor se eles estivessem relacionados a invocações. Após ouvir Zhao Ai, os olhos da Margaret brilharam. Ela era alguém da família Ashley, uma família de magos negros. Naturalmente, ela esperava que Zhao Ai estudasse as runas do elemento sombrio. Porém, Zhao Ai quem teve que decidir qual departamento estudaria. Mesmo que quisesse aprender runas dos outros elementos, a família Ashley ainda o acolheria. A família Ashley era um grupo de magos negros, mas também recrutavam magos dos outros departamentos. Senão, seria impossível para a família crescer. Era só porque os membros centrais da família eram magos negros que se intitulavam de família de mago negro. Margaret respirou fundo para acalmar seu humor. Então disse, na verdade, se você quiser progredir com teoria mágica, você precisará aprender todas as runas. É uma tristeza que exista runas demais. Apenas alguns podem conquistar tal feito. Formações mágicas com um elemento não são muito fortes.
Mas se você fundir runas de 2 departamentos, seu poder será melhorado em uma grande margem. Não é apenas uma questão de adicionar um e um. Zhao Ai deu um aceno. Então Margaret continuou, você certamente está familiarizado com a magia negra de invocação. Mas no campo máquina, para exibir seu melhor, você precisará estudar runas do elemento sombrio, bem como runas do elemento espacial. Vou ensinar runas do elemento sombrio primeiro. Então, após alguns dias, vamos enfrentar as runas do elemento espacial. Magia negra de invocação foca principalmente em runas do elemento sombrio enquanto as runas do elemento espacial atuam como auxiliar. Zhao Ai assentiu mais uma vez. Margaret começou a desenhar um símbolo na parede. Cada golpe da runa era feito com beleza. A interpretação da runa também era bem detalhada. Embora Zhao Ai só parecesse estar ouvindo, ele na verdade estava informando Kair para registrar tudo. Nenhum único caractere devia ser perdido. Isso era muito importante para seu futuro. Embora tenha feito Kair registrar as runas, isso não significa que Zhao Ai não conseguia entendê-las. Cada runa pode parecer simples, mas uma única mudança teria um impacto. Estava claro que o entendimento das runas campo-máquina estava além da sua imaginação. O surgimento dessas runas foram verdadeiramente impagáveis no uso das formações mágicas. As pessoas dentro do espaço de Zhao Ai também estavam pesquisando formações mágicas. Porém, comparado ao campo-máquina, eles ainda estavam muito longe. As pessoas do campo-máquina pesquisaram formações por quem sabe quantos anos antes de chegar na teoria mágica. Mas para ser um especialista neste sistema, era necessário atravessar um certo limiar, estudar runas mágicas. O motivo pelo qual havia tantas runas era porque as pessoas criaram novas runas. Por causa disso, o número de runas não era fixo. A pessoa também podia estudar as próprias formações mágicas. Porém, seria melhor se a pessoa criasse as próprias formações que se adequavam ao seu estilo. E no processo, criar uma nova runa era muito mais fácil que criar sua própria formação mágica. Enquanto ouvia a aula de Margaret, Zhao Ai assentiu. Criar uma nova runa era como inventar algo novo, nada muito especial. Porém, criar uma nova formação mágica era diferente. Era como a diferença entre criar uma nova palavra e criar uma nova sentença. O que deixou Zhao Ai feliz foram as palavras de Margaret dizendo que as runas podem ser encontradas no computador. Isso absolutamente eram boas notícias para Zhao Ai. Os outros podem não se lembrar de todas as runas, mas ele pode. Ele tem um espaço para fazer isso por ele. Isso era igual a Zhao Ai ter o poder da computação de um computador. Pessoas comuns podem não se lembrar de todas as runas, porém, elas achariam difícil usar as mais apropriadas quando necessário. Era como quando uma pessoa sabe como escrever uma frase, mas não sabe como escrever um artigo. Embora Zhao Ai tenha aprendido muitas runas, o tempo que passou foi bem grande. Levou quase 2 horas para Margaret introduzir as runas. Margaret terminou a aula por volta das 11 horas. Zhao Ai expressou sua gratidão antes de sair da classe e foi na direção do refeitório. Todo esse tempo, runas tinham ocupado sua mente. Ele estava se coçando para obter aquelas runas. Contudo, também sabia que não devia ficar ansioso demais sobre essa questão. Depois de esperar no refeitório por algum tempo, Jins e os outros chegaram. Zhao Ai se levantou e foi cumprimentar os velhos magos. Embora Zhao Ai fosse jovem, esses velhos magos eram experientes em interações humanas, então não ousavam subestimar Zhao Ai. Se não fosse por Zhao Ai, então eles ainda poderiam estar depressivos. Zhao Ai apressadamente retornou o cumprimento. Depois de trocar cortesas, Zhao Ai olhou para Jins e os outros e disse, pessoal, por que vocês ainda estão neste andar? Vocês não conseguiram solicitar uma transferência. Após ouvir Zhao Ai, Jins e os outros ficaram vermelhos. Cada um deles estiveram abatidos até recentemente. Por causa disso, não tiveram a motivação para mudar de andar. Além disso, eles ascenderam mais cedo que Zhao Ai, então não deviam estar presentes no primeiro andar. Quando ouviram Zhao Ai, ficaram envergonhados. Zhao Ai olhou para suas reações e soube o que eles estavam pensando. Ele não riu deles. Eles estavam em uma condição pobre, então rir de seu estado era inútil. Zhao Ai apenas deu uma risada amigável enquanto dizia, Tinkle, leve-nos para a loja para darmos uma olhada. Certo, vamos procurar por um banco primeiro. Tinkle respondeu, sim, jovem mestre.
As lojas e o banco estão no primeiro andar da academia. Por favor, siga-me. Zhao Ai assentiu e então se virou para Jeans e os outros. Hoje é por minha conta. Vamos explorar as lojas. Vou comprar qualquer coisa que quiserem. Ai ai, é uma pena que eu não esteja indo ao shopping com lindas mulheres e sim com um grupo de velhos. É injusto. Assim que ouviram Zhao Ai, Jeans e os outros sentiram seus corações aquecerem. Mas depois de um momento, o grupo caiu na gargalhada. Jeans olhou para Zhao Ai e disse, seu pequeno pivete. É sua fortuna que acompanhemos você. Sobre o que você está triste. Vamos lá. Zhao Ai riu antes de balançar sua cabeça. Então junto com os velhos sorridentes, saiu do refeitório. Enquanto o grupo conversava, eles rapidamente chegaram no elevador. Desta vez, entraram nos maiores elevadores enquanto iam para o primeiro andar. Quando os elevadores abriram, Zhao Ai viu duas lindas mulheres em vestes profissionais paradas na frente. Elas estavam sorrindo quando disseram para o grupo, bem-vindos. Zhao Ai assentiu antes de inspecionar o cenário à frente. Diante dele estava um mercado muito grande com muitas pessoas dentro. Uma grande parte dessas pessoas eram funcionários. Os funcionários não usavam roupas de mago. Aqueles usando roupas de mago eram ascendentes que estavam comprando coisas com seus robôs. Zhao Ai não incomodou as duas mulheres por muito tempo e liderou os velhos na direção do mercado. Essa também era a primeira vez dos velhos. Todos ficaram absortos pela atmosfera. Enquanto o grupo caminhava, Zhao Ai inspecionava as lojas. Todas as coisas que os magos geralmente usam haviam aqui. Alguns dos itens oferecidos até mesmo estavam além do que Zhao Ai esperava. Viver em outro mundo. Capítulo 1082 Magia nos reinos inferiores e no campo máquina eram completamente diferentes. As coisas nos reinos inferiores não eram necessariamente úteis no campo máquina. Por causa disso, após ver todos esses equipamentos, Zhao Ai franziu a testa. O local estava cheio de equipamentos de magos, de cajados, vestes, poções, e até mesmo manuais. Porém, essas coisas não estavam de acordo com o que Zhao Ai aprendeu sobre teoria mágica. A teoria mágica era muito mística. Seu poder resultou das formações mágicas. Usar o cajado mágico nos reinos inferiores definitivamente era a coisa errada a se fazer. Como sabia disso, Zhao Ai se sentiu estranho. Porque essas lojas mostravam itens que os magos dos reinos inferiores usam. No entanto, rapidamente entendeu o porquê. Quando os velhos magos viram esses itens, imediatamente ficaram animados. Eles rapidamente foram às lojas e olharam os itens em exibição. Olhando para as expressões dos velhos magos, Zhao Ai entendeu que eles ainda precisavam entender a essência da teoria mágica. Por causa disso, ainda estavam dispostos a comprar esses itens dos reinos inferiores para aumentar sua força. Nos reinos inferiores, essas pessoas eram personagens no auge da sua geração. Poções e cajados eram inúteis para eles. Com sua força, ninguém nos reinos inferiores ousaria lutar contra eles. Por causa disso, não tiveram itens adequados quando ascenderam. Mas no campo máquina, a importância das poções e cajados mágicos se tornaram aparente para eles. Portanto, queriam comprar algumas poções ou um cajado para aumentar sua força. Por outro lado, Zhao Ai tinha certeza de que esses itens seriam inúteis. A teoria mágica era diferente da magia comum. Mais tarde, quando aprendessem mais métodos de cultivo úteis, achariam que esses itens dos reinos inferiores que pensavam ser úteis eram realmente muito fracos. Zhao Ai chegou ao lado de Jin sorrindo levemente e disse, você quer comprar essas coisas? Jin se virou para Zhao Ai e forçou um sorriso quando respondeu, estava míope antes de acender. Pensei que existências incomparáveis como eu não precisavam de nada para preservar a vida. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, acredite em mim, você não quer comprá-los. Essas coisas não ajudarão você a progredir na teoria mágica. A magia que estudávamos e a teoria mágica são completamente diferentes. No nosso estado atual, essas coisas são inúteis. Devemos ir às outras lojas e ver se conseguimos achar ferramentas especiais usadas por magos no campo máquina. Zhao Ai não abaixou sua voz porque não estava com medo de ofender essas pessoas, ele só não viu nenhum funcionário por perto. Por outro lado, a funcionária perto não pôde deixar de olhar para ele com choque. Assim como Zhao Ai disse, os itens vendidos aqui eram inúteis para os magos do campo máquina.
O único motivo desses itens serem vendidos aqui era porque os ascendentes ainda precisavam se aprofundar no entendimento da teoria mágica. Se entendessem, então não comprariam esses itens, e sim comprariam itens que preservam a vida. Embora essa fosse a primeira vez que a funcionária viu Zhao Ai, ela conhecia bem as pessoas do campus símbolo ósseo. Esse foi o primeiro dia de aula de Zhao Ai. Ter esse tamanho entendimento da teoria mágica no seu primeiro dia era atordoante demais. Antes mesmo que a funcionária pudesse dizer algo, um bufo frio de repente foi ouvido de perto. Então uma voz arrogante disse: "Se você não pode pagar, apenas diga que não pode pagar. Você realmente acha que tem um entendimento profundo da teoria mágica?" Zhao Ai e os outros encararam antes de virar suas cabeças para ver um jovem mago parado perto deles. Esse jovem mago parecia estar entre os 20 ou 30 anos. No seu lado estava um robô mordomo. Esse mordomo era mais avançado que Tinkle. Embora esse robô parecesse o mesmo, não se podia ouvir nenhum som quando caminhava. Além disso, era mais prazeroso de olhar que Tinkle, pois lembrava um pouco mais uma pessoa. A figura do jovem mago era simétrica. Ele tinha um rosto muito branco, cabelo loiro e uma veste de mago magnífica. Comparado ao jovem charmoso, Zhao Ai parecia um plebeu. A arrogância no rosto do jovem mago era equivalente a um imperador olhando para um mendigo. Zhao Ai olhou para o jovem e franziu a testa antes de perguntar: "O senhor nos conhece?" O jovem bufou friamente quando virou sua cabeça para Jeans e os outros e disse: "Velhos bastardos inúteis. Mesmo que vocês tenham conseguido ascender, o que realmente podem fazer? Certo, por que não estão se escondendo dentro de seus quartos como de costume?" Zhao Ai virou sua cabeça para Jeans e os outros. A expressão nos rostos dos velhos homens não parecia muito bem. Zhao Ai se virou novamente para o jovem e disse: "Senhor, se você gosta dessas coisas, então por que você não compra mais? Ou pode ser que você também careça de dinheiro? Você quer que eu compre algo para você também?" Assim que ouviram Zhao Ai, Jeans e os outros não puderam deixar de ofegar. E então cada um deles riu. Eles sabiam que era impossível para Zhao Ai tratar essa pessoa. Ele só estava o provocando. Quando ouviu Zhao Ai, o rosto do jovem empalideceu e logo em seguida retrucou: "É inútil você salvar sua honra. Se você não pode comprar, então não fale besteira. Você realmente acha que eu receberia alguma caridade de você?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Coisa inútil. Jogando o meu bom gesto no lixo." Então se virou para os velhos magos e disse: "Vamos lá, não quero lutar contra um cachorro louco." Os olhos do jovem ficaram ardentes de raiva quando ouviu Zhao Ai. Porém, Zhao Ai tinha vantagem numérica e o jovem mago não tinha ascendido por muito tempo. Além disso, a escola proibia qualquer luta não registrada, então ele não podia fazer um movimento. Depois da curta interrupção, Tinkle levou Zhao Ai ao banco. Após entrar, um robô imediatamente caminhou na direção de Zhao Ai e se curvou: "Senhor, bem-vindo. Que tipo de transição você gostaria de fazer?" Zhao Ai olhou para o robô e viu que ele era como aqueles magos robô de antes. Um robô bastante avançado. Zhao Ai imediatamente respondeu: "Quero trocar algumas moedas de ouro por moedas máquina. Você pode me levar até lá?" O robô disse rapidamente: "Senhor, por favor siga-me." Então levou Zhao Ai para uma sala próxima. Não havia muitas pessoas dentro do salão, mas aqueles presentes estavam fazendo transações básicas. A troca por moedas máquina não era feita dentro do salão. Uma pessoa estava esperando dentro da sala. Este era um humano e não um robô. Ele rapidamente se levantou e cumprimentou Zhao Ai: "Senhor, bem-vindo. Estou feliz em ajudar." Zhao Ai assentiu, então ele virou sua mão para retirar uma bolsa de moedas de ouro com 1000 moedas dentro. Ele entregou para a pessoa e disse: "Aqui tem 1000 moedas de ouro. Por favor, troque por moedas máquina." Após receber a bolsa de moedas de ouro, o homem disse: "Senhor, por favor aguarde por um momento. Como o ouro contido nas moedas dos reinos inferiores não é o mesmo, precisamos testar a moeda primeiro antes que possamos determinar a taxa de câmbio." Zhao Ai balançou sua mão. O homem pegou as moedas com ele e saiu. Logo, o homem voltou, se curvou para Zhao Ai e disse: "Senhor, o ouro contido em suas moedas é muito alto. Cada moeda pode ser trocada por 20 moedas máquina. O senhor ainda quer fazer a transação?" Zhao Ai assentiu, então tirou seu cartão de identidade e disse: "Por favor, deposite o dinheiro."
Então entregou o cartão para um homem. Quando saiu do banco, Zhao Ai agora era um jovem rico com 20.000 moedas máquina. Ele não foi no mesmo instante comprar itens. Ao invés disso, pegou o elevador e foi ao restaurante junto com Jeans e os outros. Não havia necessidade de mencionar que a comida do campo máquina era muito boa. Depois de comer, Zhao Ai e os outros retornaram para as lojas. Mas desta vez, não ficaram por muito tempo. Eles apenas compraram necessidades diárias antes de partir. Zhao Ai não estava com pressa de comprar itens. A coisa que precisava comprar não estava disponível na loja do primeiro andar. As lojas da academia também eram divididas em andares. Aqueles que ascenderam por menos de um mês só podiam ir às lojas do primeiro andar. Eles ainda estavam proibidos de ir para os outros andares. Enquanto isso, Jeans e os outros estavam muito felizes. Nos últimos dias, eles estavam enterrados dentro de seus quartos deprimidos. Além disso, falharam em preparar itens antes de ascenderem. A maioria de suas posses foram deixadas para seus descendentes ou discípulos. Em suas opiniões, aquelas coisas não teriam usos depois de ascender. Também, se falhassem em ascender, então seus membros de família não seriam capazes de usar seus itens. Portanto, não levaram nada. Diferente de Zhao Ai, eles verdadeiramente eram ascendentes pobres. Zhao Ai retornou para seu quarto. Depois de colocar as coisas que comprou em um local conveniente, foi tomar banho antes de voltar para o escritório. Ele começou a ler runas básicas e suas explicações abrangentes. O entendimento de Zhao Ai do mundo máquina ficou mais profundo. Mesmo que ele não fosse à aula, ele ainda podia se virar sozinho. Mas o que Zhao Ai precisava fazer agora era enviar toda a informação sobre runas mágicas para o espaço. Essas runas eram importantes para a pesquisa de formações mágicas no espaço. Por causa disso, enquanto estava sentado no computador e examinando as várias runas, ele também instruiu Kair a registrar tudo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.